tudo conversa aqui no Você Bonita. Muitas vezes é coincidência, outras é programado, mas hoje eu sinto uma sintonia, porque a gente está falando desde o início do programa, falando de endometriose. Mostramos essa receita que tem um ingrediente especial, que era a alite, a sardinha, algo citado, e agora a gente vai falar do envelhecimento da pele. É claro que alguns itens aqui vocês vão olhar e falar, eu já tinha ouvido, mas o porquê? É muito bom entender o porquê as coisas acontecem, até para que a gente, antes de tomar uma decisão, junte tudo e fala, peraí, essa informação eu tenho, eu vou tomar a decisão desta forma. Por isso convidamos mais uma vez nossa dermatologista, doutora Carla Bortolotto, bem-vinda! Obrigada, Linda Carol. Gente, por favor. Imagina. Hoje ela está com a cor da tendência, né? Lavanda. Lavanda. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. E esse é um tema muito importante para a gente, inclusive, discutir cada item, cada aspecto que você preparou, do porquê hábitos e algumas coisinhas que estão ligadas no nosso dia a dia podem envelhecer a pele antes da hora, né? Sim. Eu acho que essa é uma pauta muito interessante, porque a gente tenta relacionar o que no nosso dia a dia pode causar o nosso envelhecimento precoce. Uhum. Como você tinha comentado ali na culinária, o envelhecimento ele vai acontecer, mas a gente tem que tentar fazê-lo de uma maneira mais suave, de uma maneira menos agressiva, e pra gente não ficar com aquele aspecto envelhecido antes da hora. E não é aqui, tenho certeza, só uma questão estética da pele, né? Não. A gente está falando do maior órgão do corpo, então está diretamente ligado à nossa saúde. Sim, acho que isso é mais importante porque a pele é o que a gente consegue demonstrar visivelmente pelo meio externo e pelas pessoas, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar que o organismo ele é um todo. Então, da mesma maneira que os fatores que pioram a célula da pele, que vão causar o envelhecimento dela, também vão causar o envelhecimento dos meus outros órgãos, como também do fígado, como também do rim, do intestino, e tudo é uma junção. Então, não tem como eu separar a pele e dizer que isso é um fator que desencadeia somente para a pele. Então, a gente está falando do organismo. Do organismo inteiro. Do envelhecimento. Eu vou lá e já volto, doutora. Eu vou dar um tempo para o pessoal de casa mandar perguntinhas. Perfeito. No @VocêBonitaTV. A gente tem aqui, então, vários fatores e um vídeo muito legal para falar a respeito do envelhecimento. Volto já. Olha só. Pois é. Só que até para vocês terem uma ideia, como as coisas aqui, elas têm a mesma língua, inclusive nos momentos que a gente está fazendo pauta, inclusive que a gente tem dicas incríveis para passar para vocês, que o nosso primeiro item de um dos fatores que pode aumentar esse envelhecimento precoce, dá uma olhada qual que é. Privação do sono. Impressionante, né? Tá tudo ligado mesmo. Não, e ter um colchão gostoso, você ter uma cama preparada, você dormir bem, ter o tempo certo. Cada pessoa tem a quantidade certa de tempo necessário para você conseguir ter esse sono adequado para cada organismo. E por que isso é importante? Porque quando a gente dorme, a gente além de liberar e estimular, como aquela pauta comentou com a gente, da melatonina, e a gente tem também o estímulo para a produção do hormônio do crescimento. Tá. E esses dois fatores, eles fazem com que as células diminuem a oxidação dela. Então, o que acontece? Com todos esses fatores que causam o envelhecimento que a gente vai falar, eles causam na nossa célula e nas nossas, por exemplo, na pele que a gente está comentando do colágeno, eles fazem uma ligação desse colágeno quando existe esse fator externo, causador desse envelhecimento e causador desse estresse oxidativo, ele faz com que os colágenos, dois tipos dele principal, fazem uma ligação que é um tipo de ligação irreversível. Então, essa ligação causada por isso, eu faço com que eu perca esse colágeno. Entendi. Eu perdendo esse colágeno, eu tenho o fator envelhecimento da pele. Puxa. Então, isso acontece, a gente está falando no caso da pele, que é o principal componente, que é o colágeno, que vai causar o envelhecimento. Tá. Fora os agentes, no caso, o sol, entre outros problemas que causam o efeito das manchas, de outros fatores que mostram pra gente a pele envelhecida. Que aí seriam externos. Esse seria algo interno, então, ligado ao GH, então, que é o hormônio do crescimento. Olha que importante. Não é só, para manter massa magra, que a gente fala e parece que as coisas se ligam. Mas para a pele, o GH também é importantíssimo. Sim, muito importante. Então, todos esses hormônios
tanto o GH como a melatonina e como outros hormônios que estão liberados no nosso organismo. Por isso que também, quando a gente entra na menopausa ou entra na andropausa, as mulheres e os homens sentem também. Tá. É claro que todos esses fazem um ciclo, e é um ciclo, quando controlado e regulado, um ciclo benéfico para a pele e para esse cuidado das principais células de cada órgão. Então, gente, número 1, sono não dá para não dormir bem. Vamos para o próximo. Olha lá, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Dispensar hidratante. Todo mundo, eu acho que tem assim, aquele lance que as pessoas, elas querem usar muita coisa. E aí elas se confundem e não sabem qual é, assim, a única coisa necessária. Quando a gente coloca hidratante, doutor, o que você quer dizer? O que é, então, esse abraço do hidratante? O que tem que ter esse hidratante? Pois é, o hidratante que a gente utiliza para a pele, ele deve ter alguns componentes. É claro que um vai ser mais específico para cada tipo de pele. Certo. Mas a função de um hidratante, principalmente, ela tem que ser intrínseca. Não é a função de apenas aplicar. Então, aqui a gente trouxe o fator, por exemplo, a água. A água, ela é a principal maneira de hidratar a nossa pele. Tá. Se eu não tenho a água no meu organismo, eu não tenho por que segurar ela com um hidratante externo para evitar a sua perda. Entendi. Então, a principal indicação é água. Muita água. Tá. No mínimo 8 copos por dia, que é o que a gente orienta, porém depende muito de cada pessoa e se ela apresenta ou não alguma restrição a esta ingestão de água. Ok. E aí, quando eu aplico, eu coloquei até ali embaixo, Carol, o passo a passo do nosso cuidado com a pele. Certo. Eu generalizei, claro, a gente tem uma indicação para cada tipo de paciente, para cada tipo de pele, mas só para a gente orientar que o uso pela manhã de um hidratante, de uma vitamina C e do protetor solar, esse processo é o processo que faz com que eu tenha menos envelhecimento da minha pele. Perfeito. Que durante o dia, na exposição solar, eu vou evitar a oxidação e a quebra desse colágeno. Com a hidratação, eu vou diminuir a quebra da fibra elástica, fazendo com que a pele não fique com aquele aspecto craquelado. Que isso é um sinal também de envelhecimento. E, no caso, a vitamina C, ela está ainda como um tratamento, que é indicado para evitar que esse colágeno se ligue a outro, mesmo em vigência desses fatores que causam o envelhecimento. Certo. Porém, te pergunto, você citou protetor solar, né? Que eu acho que é algo já que vocês falam bastante e recomendam já há muito tempo. Hoje, o protetor solar, ele evoluiu em muitos aspectos, né? Tanto aqueles que já têm aí cores e tal, para esconder manchinhas, e que você já me contou que protege ainda mais, né? Aqueles que têm a cor. Porém, eles também têm um poder de hidratação, não tem? Pois é, o veículo que normalmente hoje em dia a gente tem nesses protetores solares mais modernos, ele tem aquele aspecto mais elegante que a gente denomina, porque ele deixa a pele com um toque mais gostoso, um toque mais suave. É sim um tipo de hidratação, mas não a hidratação necessária. Entendi. Então isso é importante a gente determinar. Esse efeito de toque emoliente na pele, ele é um dos princípios de hidratação, mas ele não é o único e a gente não pode optar em hidratar a pele apenas com um protetor solar. Ele não substitui. Não. Era aí que eu queria chegar. Vamos para o próximo item, então, já perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Olha lá. Sedentarismo. Puxa vida, aí você vai olhar e falar, nossa, uma dermatologista falando de sedentarismo? Ah, vocês vão entender por quê. Pois é, sedentarismo. Aí você diz, Carol, dermatologista também fala de atividade física e de sedentarismo, doutora? Pois é. Sim. Não é uma das queixas que as pacientes chegam no consultório com a lipodistrofia, que é a celulite, a flacidez, a gordura localizada. Isso também são sinais de envelhecimento. Verdade. Significa também uma pele oxidada pelo alimento errado, pela ingesta de fritura, pela ingesta de açúcar em excesso, por não adquirir uma alimentação adequada.
E com isso é um dos fatores, sim, de envelhecimento. Uma das atitudes, ou seja, não praticar atividade física para melhorar a qualidade de vida, pensando também na liberação da serotonina, pensando também na oxigenação da pele, ela é, sim, considerada uma atitude e um problema. Não teria, sim, alguma atividade física que a gente pode destacar como uma que é melhor do que outra ou não? É assim, a pessoa escolhe uma atividade e aquilo tem que ser algo prazeroso e a atividade dela. É dessa forma que a gente encara. É assim que a gente deveria observar. A pessoa tem que evitar o sedentarismo. Então, desde que ela pratique uma atividade física que lhe traga prazer, melhora da qualidade cardíaca, melhora da qualidade pulmonar, todos esses fatores vão fazer com que você saia dessa atitude do sedentarismo. Tá. Então, isso ele já deve ser considerado como um fator benéfico e ela já está tratando não só da pele, como também do organismo inteiro. Tá aí. Tem perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Obrigada, Liliane, um beijo para você. Como identificar se minha pele está envelhecida? Então, até para que a gente ilustre a sua resposta, doutora, a gente tem um vídeo, né? A gente vai, o vídeo não tem áudio, certo? Então, você vai explicando para a gente, vai respondendo. Acho que essa é uma ótima pergunta, Liliane, para a gente poder identificar os fatores desse envelhecimento. Quais são os sinais? Então, a pele ter a flacidez, a presença das rugas, que são as rítides, e essas rugas não mais dinâmicas, ou seja, quando eu tenho essa presença da ruga, mesmo quando eu não estou sorrindo ou quando eu não estou falando, a presença das manchas, todos esses são efeitos de que o envelhecimento ele está cada vez mais precoce. E quando a gente observa isso, com o passar do tempo, a gente chega... Normalmente, os pacientes chegam e falam assim, eu precisava resolver todos esses fatores. E, na verdade, todos esses fatores são sinais desse envelhecimento que deveria ter sido prevenido no passado e que hoje a gente tem uma cultura e um tipo de cuidado maior para evitar que a radiação ultravioleta, como o vídeo mostra, a poluição cause as manchas, as rugas e entre os outros sinais que incomodam tanto e na beleza, né? Como você comentou, isso parece que é cultural. A gente espera acontecer para depois tratar o problema, aquilo que a gente já viu que, enfim, já aconteceu, já tem a ruga, já está lá, né? E não procura ajuda antes. E aí eu acho que serve muito essa dica, doutora, falar a respeito da idade, quando procurar, então, um dermatologista para você começar essa prevenção, não só porque as meninas hoje acabam se assustando e eu vejo pelas mães, muitas vezes falam, tenho medo de levar minha filha porque os dermatologistas vão querer aplicar já um monte de coisa nessa menina tão nova. Não é bem assim, né, gente? Tem orientação e tem bom senso dentro dessa parte clínica também. Mas que é bom procurar um profissional com que idade? Né? Falando aí da menina e do menino, né? Acho essa observação essencial. E hoje em dia a gente tem orientado que as meninas e os meninos, eles olhem para o fator genético, que é o principal que a gente tem que colocar no centro da mesa. Então eu olho para minha mãe, eu olho para o meu pai e eu consigo perceber o que o tempo, né? Todos esses fatores causaram nele em relação à pele e em relação também a tudo no organismo. Então eu vendo isso, eu consigo fazer com que eu tenha esse momento de prevenção. Então, eu acho que a gente consegue ter essa educação através de especialistas. A gente tem hoje várias maneiras para tentar minimizar esses efeitos do tempo na nossa pele. A aplicação de tratamentos, ela deve ser muito bem indicada. Os procedimentos devem ser muito bem aconselhados. E eu concordo com você quando a gente fala quando começar a fazer. Isso deve ter muita cautela. É claro que tem pacientes mais novas que precisam de um tratamento um pouco mais cedo porque aquilo altera a qualidade de vida dela, altera a autoestima. Mas a data certa e o tempo certo, isso quem vai conseguir dizer pra gente é o profissional, no caso uma consulta bem avaliada e a queixa da paciente junto com a mãe, que a gente vai fazer um tratamento mais adequado. Porque nas meninas, a marca aí da primeira menstruação é algo que muda muito essa questão, inclusive da pele, né, doutora?
E é muito comum quando existe esse time do processo hormonal ativo em que a menina entra, é quando ela começa a procurar o consultório. Então é quando ela começa a ter um processo de acne, que isso futuramente pode desenvolver uma cicatriz de acne. Ela quer evitar os pelos, porque esses pelos podem manchar se não forem retirados adequadamente. Então eu acho que se a gente fosse pensar em uma data, talvez fosse a data do início da puberdade, que era mais indicado, que a gente vai proibir tudo isso. Já vai começar proibindo isso. A gente vai proibir o açúcar, a gente vai proibir o suco com conservante, as batatas fritas. Pois é. Né? Aí a gente vai para o próximo tema, que aí a gente vai juntar tudo isso. Na tela, qual é? A alimentação desequilibrada e excesso de açúcar. A gente está caminhando mais para o final da pauta, doutora, e a minha questão, né, minha pergunta nesse sentido é o seguinte: as pessoas têm o hábito, e é também cultural hoje, noto, que o consumo do açúcar é algo normal. Como é que a gente entende aí o equilíbrio, então, não só, né, dessa questão do envelhecimento? Porque em algum momento, é claro que a gente quer também ter este prazer, né? Então, como é que a gente entende que é um equilíbrio que não está ali vindo para aumentar o nosso envelhecimento, mas sim, naquele momento pontual, é um prazer? Sim. É difícil, é um bom senso difícil, né? Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é você ter o equilíbrio, né? Então, quando a gente tem todos esses fatores, como você bem citou, o açúcar, a gordura, a radiação ultravioleta que a gente falou, entre outros fatores, para a gente tentar causar um equilíbrio. Então, assim, eu quero comer um doce, eu adoro comer um chocolate. Vamos tentar optar aquele chocolate com menos açúcar, vamos tentar optar por fazer aquilo mais em um final de semana. Eu acho que a pele, ela mostra pra gente, ela é o nosso espelho. Então, quando você se olha e você percebe que você não está se sentindo bem e a pele está demonstrando que alguma coisa não está acontecendo da maneira adequada, é hora de você parar, pensar e avaliar em relação a esse equilíbrio. Tá. Porque quantidade, Carol, vai depender muito de cada pessoa e a gente também não tem como tirar totalmente da nossa rotina do dia a dia. Pois é. É difícil mesmo, ainda mais falando aí das crianças que vêm, que consomem e tal, e que não tem jeito, faz parte. A gente tem que fechar, mas a doutora colocou um celular aqui na mesa. E pra gente fechar, qual o problema do celular, além de muitos problemas, doutora? Olha, o meu celular tá ali porque eu não tô mexendo, então não tá me dando envelhecimento. Não tá envelhecimento. Ixi, o meu tá dando envelhecimento. Não, é uma brincadeira. O que acontece? Como a primeira pauta comentou em relação à dificuldade do sono. Quando a gente vai dormir, a gente tem o celular e a gente cria um vício, Carol. É o nosso momento, é o trabalho, é tudo. Então eu coloquei o celular do lado do despertador. Porque o celular seria à noite antes de dormir, que a gente tem o problema para não dormir rápido. E o despertador no acordar. Então eu acho que são duas situações para mostrar o quê? O nosso estresse do dia a dia. Então é muita informação, é muito automático. Então vamos tentar colocar ele talvez em modo avião como ficou agora. Em modo avião, boa. E dar uma desligada. Acho que vale a pena. É um fator, é um tratamento. Gente, tudo isso para dizer que dá sim pra gente envelhecer da forma natural, né? Para que chegue de uma forma saudável e natural para todo mundo. Vou agradecer mais uma vez nossa dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, que estará aqui muitas outras vezes. Obrigada sempre. Obrigada, Carol. E um parabéns aos professores e você também é professora. Obrigada. A doutora Carla também dá aula. E para você também é uma professora. Tudo que você ensina aqui, você é uma grande professora. Eu não apresento. Parabéns. Aprendo com vocês. A gente vai pro break? Já, né? Não, daqui a pouco. É porque hoje é a volta do nosso horário novo. A gente voltou para as 11h15 da manhã, doutora. Ah, entendi. Entendeu? Gente, isso dá uma mudada na cabeça, inclusive nessa questão aí de estresse. Obrigada sempre. Beijo. Obrigada.